Gente, olha o que acontece quando nós, seres humanos, a gente abre porta, abre brecha para o inimigo entrar. Muitas das vezes a gente faz isso sem nem sequer perceber que estamos realmente abrindo não só uma brechinha, a gente está abrindo uma porta inteira através dos pensamentos, das palavras, das mentiras, dos pecadinhos de estimação. A maioria das pessoas, mesmo as pessoas que se diz crentes, pessoas que se diz obediente, lembrando que crente é todo aquele que crê. Eu não estou falando de evangélico, eu estou falando de pessoas cristãs que diz que serve. Nós, a gente abre porta, abre brecha para o inimigo entrar. E ele só pode entrar em nossas vidas através do pecado que nós cometemos. Entendeu? Então, eu vou ler aqui uma parábola para vocês e vocês vão ver. O inimigo, ele está te atacando e você nem está pensando, nem está percebendo. Você nem está tomando tenência, né, que ele está te enfiando, sabe, muitas coisas, está te enfiando doença, prejuízo, e você não percebe, por causa da língua, dos pensamentos. Muitas das vezes a gente para de cuidar da nossa vida para cuidar da vida dos outros. E é aí que ele gosta, né? Quando a gente para de cuidar da nossa, é ele que cuida, ele que vai. Quando você para de cuidar da sua vida, é ele que começa a cuidar. Então também vamos tomar cuidado, não dar brecha, né, para que ele possa entrar. Diz assim: a parábola da casa alugada. Havia um homem que tinha uma casa muito bonita. Essa casa representava a sua vida. E o verdadeiro dono dela era Jesus, pois foi ele quem o construiu com amor, né, com amor, propósito e destino. Mas, com o passar do tempo, o homem foi abrindo pequenas portas, portas que achava que não tinha importância. Uma porta para a mágoa, uma janela para o orgulho, uma fresta para a mentira, um. Ai, gente. Um espacinho para o pecado de estimação. Ele não percebeu, mas aquela abertura dera acesso para o inquilino, o diabo. E o inimigo, astuto, entrou devagar, sem fazer barulho. Primeiro alugou um cômodo, depois tomou mais um. Quando o homem percebeu, a casa inteira estava sendo usada para destruir tudo o que Jesus tinha construído. É bem assim mesmo que acontece. Dentro daquela casa havia confusão, tristeza, vícios, pensamento de morte, falta de paz, desordem em todas as áreas. O homem chorava e dizia: como minha vida chegou a esse ponto? Eu sei que esta casa é de Jesus, mas parece que perdi o controle. Então Jesus bateu a porta e disse: filho, eu continuo sendo dono, mas eu só entro se você abrir. Expulse esse inquilino. E ele nunca pagou aluguel, ele só destruiu. Deixe-me voltar para restaurar a casa. Quando o homem abriu a porta, a presença de Cristo entrou com luz e paz e autoridade. E Jesus disse: agora eu tomo de volta o que é meu. Onde a minha luz entra, as trevas não podem permanecer. O diabo saiu correndo, porque não pode ficar onde o Rei dos Reis governa. A casa foi limpa, restaurada e novamente usada para o propósito original, ser morada do Espírito Santo. E o homem aprendeu: nunca darei espaço ao inimigo. Minha vida tem dono. O dono é Jesus. Gente, olha isso. Olha que coisa linda, né? O que acontece quando a gente abre uma brechinha para o pecado, achando que não tem nada? Aí começa a acontecer um monte de discórdia, briga, e aí você não entende. Muitas das vezes você tem um relacionamento muito bom com seu marido, com seus filhos, e de repente entra uma confusão, uma intriga, uma desordem, e você não sabe o que está acontecendo. Quem está acontecendo é ele. É ele porque a Bíblia diz que ele veio no mundo para matar, roubar e destruir. E quem que ele quer destruir? Quem que ele destrói? É a família. É a família, porque Jesus, o maior projeto, o mais bonito projeto de Deus, é a família.
Foi Deus que criou família. E Satanás, ele veio para destruir, entendeu? E só que muitas das vezes a gente está com os olhos tampados, a gente está longe, distante, trabalhando demais e achando que está fazendo tudo certo. Enquanto isso, tem muita desordem na nossa casa. Então vamos abrir os olhos, ler Bíblia, porque ler a Bíblia vai abrir a mente, o coração, trazer mais paz, sabedoria, entendimento, discernimento para tudo nesta vida. Coloque Deus em tudo que for fazer, tudo que for tomar decisão, algum projeto, coloque Deus, pergunte a Deus, é da tua vontade? Senhor, faça desse projeto a tua vontade. Se o meu projeto não for bom, renova ele, refaz o meu projeto, Pai. É assim, nós temos que confiar em Deus, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O que pode ser melhor que perfeito? O que pode ser melhor que agradável? E o que pode ser melhor que bom? Então, gente, com Deus só tem coisa boa. Só tem coisa boa. Se acontece algo em nossas vidas, não é porque Deus quer. Muitas vezes Ele permite porque você caçou. E Ele deixa você ir. Vai, até quando você perceber que não é desse jeito, aí você volta. Porque é assim, né? Igual o filho pródigo, né? O filho pródigo pediu a herança para o pai antes da hora, o pai deu, ele foi lá para o mundo, gastou tudo, se prostituiu, no final das contas não tinha mais nada, estava comendo lavagem junto com os porcos. Foi aí que ele lembrou do pai dele e disse: voltarei para meu pai, porque até os empregados da minha casa são mais bem tratados. E ele disse: voltarei para o meu pai, pai, pequei contra ti, contra Deus, e pediu perdão para o pai, e voltou para casa, e o pai a recebeu, fez uma festa, honrou o filho, porque quando tem arrependimento, quando tem arrependimento de verdade, genuíno, Deus perdoa, restaura e honra, né? Então é isso que Deus faz conosco. O inimigo não, ele nos humilha, ele acaba com a nossa raça, diz que nós não somos nada, que não somos ninguém, que não presta para nada, mas Deus não. Deus, ele diz que nos ama, e Jesus te ama, Deus me ama, só basta você procurar, buscar ele, e você encontrará. Porque a Bíblia diz, Jesus disse, eu me faço em encontrar. Se você procura, você vai encontrar. Tá bom? Então é isso. Curta esse vídeo, comenta, compartilha. Gente, não custa nada curtir, comentar, compartilhar. Quando você compartilha, você está ajudando o canal a crescer. E esse canal, ele precisa alcançar mais vidas. Tem tanta gente que está dormindo, que não entende, que até quer, mas não tem, sabe? Quando você compartilha, você está evangelizando, você está fazendo a obra de Deus. Você precisa entender isso. E Deus está vendo tudo que você faz e que eu faço. Então me ajuda, tá bom? Curta, comenta, compartilha. Então tá bom, minha gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.